Havia uma casa perto de mim, apelidada de Ghost House, Casa Fantasma, porque a construção nunca foi terminada durante muito tempo e há anos que estava vaga e inacabada. Ficava num quarteirão já um pouco esboçado, com muitas casas que pareciam estar desocupadas, ou os donos das casas não se preocupavam com as suas propriedades, porque havia muita relva e ervas daninhas. Os meus amigos Jenny, Luca, Kylie e eu estávamos aborrecidos a conduzir pela cidade uma noite. Nós compramos comida rápida, e então Luca sugeriu a ideia de dar uma olhada na casa assombrada, na verdade, entrar nela. As meninas concordaram, e, é claro, eu também. Então estacionamos algumas casas abaixo. Essa rua tinha apenas um poste de luz, o resto estava escuro e muitas das casas não tinham luzes acesas. Realmente era um quarteirão escuro e um pouco assustador. Como eu disse, as casas vizinhas pareciam abandonadas também. Embora não estivessem, devido à presença de carros estacionados em algumas das garagens, todos nós nos certificamos de sair do carro e caminhar em direção à casa assombrada em silêncio. Ver aquela casa inacabada no meio da noite causava uma sensação sinistra. Em seguida, tivemos que descobrir uma maneira de entrar. É claro, tentamos a porta da frente e estava trancada. Então caminhamos ao redor da casa, tentando todas as janelas, até que uma delas se abriu facilmente. Jenny era a menor, então ela entrou pela janela e foi desbloquear a porta dos fundos para nós. Só que ela já estava destrancada, o que significa que qualquer um poderia ter entrado facilmente. Nós entramos na casa, que tinha um cheiro de mistura de madeira com um odor de urina de gato podre. O primeiro andar estava muito mais acabado do que eu esperava, e era bastante grande, com muitos cômodos, mas não havia móveis. Todos nós meio que nos separamos e fomos em direções diferentes. Eu subi as escadas para o segundo andar. Lá em cima estava um pouco mais inacabado, com muitas das estruturas das paredes expostas. Ouvi barulhos lá embaixo, os sons dos meus amigos falando um pouco alto demais. Então desci rapidamente. O andar de cima estava bem vazio. Então voltei para encontrar Jenny, que perguntou o que tinha lá em cima. Eu disse que estava um pouco inacabado lá em cima. Ela então decidiu subir e verificar por conta própria. Enquanto isso, continuei procurando pelo porão e o encontrei atrás de uma pequena porta, logo abaixo das escadas que levavam ao andar de cima. Assim que abri a porta, senti o cheiro daquele odor de urina de gato que mencionei anteriormente. Comecei a descer as escadas e, ao chegar ao final, pude ver que o porão parecia um pouco mais deteriorado do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com uma substância marrom e enferrujada. Meu primeiro instinto foi pensar que era tinta, mas a cor também poderia corresponder a sangue. Olhei ao redor do espaço, que estava em sua maioria vazio, e encontrei no canto uma pequena cadeira de madeira e uma mesinha com um livro em cima. Era a Santa Bíblia. Ouvi passos descendo as escadas e disse num tom ligeiramente acima de um sussurro: "Ei, vem dar uma olhada nisso." Quando não ouvi resposta, me virei, mas não vi ninguém perto das escadas. Eu disse: "Quem está aí?" Então notei uma garota sentada encostada na parede, só que demorei um segundo para perceber que não era a Jenny nem a Kylie. Era uma mulher aleatória, com cabelos extremamente longos e bagunçados, olhando diretamente para mim. Foi quando ouvi uma das meninas gritando lá em cima, seguido por Luca chamando meu nome e dizendo para sairmos dali. As únicas palavras que consegui pronunciar foram "meu Deus", e corri para fora do porão e subi as escadas. Vi meus amigos saindo correndo pela porta dos fundos. Eu não fazia ideia do que eles tinham visto, mas estava logo atrás deles. Corremos de volta para frente, em direção ao carro, e não paramos até estarmos dentro dele. Perguntei a eles, enquanto começávamos a dirigir, o que tinham visto, porque eu vi uma mulher perturbada descendo para o porão. Todos estavam falando ao mesmo tempo, tentando explicar o que tinham presenciado. Mas uma das meninas finalmente conseguiu explicar que viram dois homens parados em um dos cômodos vazios no primeiro andar. Elas viram objetos escuros no chão daquele quarto, mas não conseguiram identificar o que eram em apenas alguns segundos antes de fugirem. Elas não conseguiram ver os rostos deles, mas pela estatura, eram homens. Eu não faço ideia do que diabos estava acontecendo naquela casa e se nos deparamos com algum culto satânico ou apenas com algumas pessoas sem teto. Não há dinheiro que me faça voltar àquela casa novamente. Eu não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com aquela casa, mas de acordo com a imagem mais recente do Google Maps de 2019, ela ainda não estava terminada.